Mulherada linda, vocês que perderam a parte 1 deste episódio, corre lá e assiste para dar sequência nesse episódio que a gente conversa sobre obesidade. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho e nós continuamos aqui com o professor Dr. Gustavo Quadros e agora chegou a hora das mulheres. Doutor Gustavo. Não. Nossa, quanta formalidade. Ai, que horror. Ô, Gu! Melhorou. Gustavo, fala pra gente, existe muita diferença em fazer cirurgia bariátrica no homem, na mulher? Qual que é a incidência? Realmente a gente faz muito mais tratamentos nas mulheres que nos homens. Alguns estudos aí chegam até 70% da população operada, por exemplo, que são mulheres. Então a gente nota isso, a gente não tem tanto dado às vezes para ficar, mas realmente tem uma incidência muito grande nas mulheres, e com certeza absoluta as mulheres são as que mais buscam, né? Inclusive por questão de saúde mesmo, estética. O homem normalmente é quando aquela questão eu acho que a mulher procura mais por vaidade, né? Mas eu acho que atrapalha muito também, não atrapalha, Clícia? Atrapalha, mas eu acho que a mulher, ela se preocupa mais com a questão de estética, de vaidade. Eu acho que ela acaba buscando a perda de peso, não é porque ela tem algum problema de saúde, porque às vezes ela não tem nenhum problema de saúde, não manifestou nenhum problema de saúde por conta do peso, mas a questão da consciência corporal dela pega, porque o mundo de hoje cobra muito isso da gente, né? E mudou muito o perfil, né? Se a gente pensar no perfil do que é obesidade, ou do que é ganho de peso, ou que tá a pessoa acima do peso, mudou completamente em termos de assim, se você pegar antigamente, você tinha aquele estereótipo da mulher, aquela modelo magrinha e tal, então acima daquilo a pessoa já se preocupava, além do nosso ambiente ter mudado, claro, a gente tá cada vez se movimentando menos. Mas hoje não, hoje parece que a pessoa às vezes está com um grau de obesidade importante, mas ela acha que está dentro do padrão normal, porque dentro do grupo que ela convive, ou dentro da maioria dos lugares, está todo mundo já com um determinado peso maior do que era antigamente. Mas eu então essa acho visão também mudou. Que uma coisa que preocupa muito é porque a pessoa acima do peso, que não tem nenhuma comorbidade por causa do peso, ela acha que ela é saudável. E aí a pessoa também, quantas você não atende às vezes que tem algum problema que poderia ser melhorado com a diminuição da taxa de gordura. Então, às vezes, a pessoa só associa com diabetes, pressão alta, né? Ovário policístico, né? Endometriose, faz um exame de sangue e fala assim, não, meus exames estão normais, eu não tenho nada. Não é isso, você tem outras coisas. A obesidade, ela hoje está na moda a questão inflamatória, né? Tem um corpo inflamado. E a obesidade é uma doença que ela leva 100% do corpo a ficar inflamado 100% do tempo. Então, se a gente pensar nisso, o corpo inteiro ele está envolvido. Então, você pode ter problema de vasos, né, problemas vasculares, você pode ter problemas relacionados à parte de fertilidade, à parte de sexualidade e à parte de câncer, por exemplo. Mesmo homem, às vezes a gente chega e fala, não tô muito animado, aí você vai ver, pô, mas claro, às vezes você tem uma taxa alta de gordura, isso diminui um pouquinho ali a questão de testosterona, então tudo tá envolvido. Não, você tem doença associada à obesidade. Que ficou muito marcado assim, se eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol alterado, não tem. Meu exame de sangue tá normal, minha pressão é boa, minha glicemia é boa, eu não tenho nada. Isso é uma coisa que câncer, né? Boa parte dos cânceres estão associados à obesidade. Isso tem que ser desmistificado, Daí ela tem uma trombose, um evento vascular e acha que é do anticoncepcional que ela tá tomando. Ou ela pega e desenvolve um câncer de mama e acha que é da reposição hormonal que ela tá fazendo. Então, nunca é o peso. E hoje a gente já sabe que a obesidade é o principal fator de risco, né? Então, assim, vamos entrar agora nesse assunto dos procedimentos. Na primeira parte a gente falou de medicamento, agora nós vamos conversar sobre os procedimentos. Eu quero que você conta pra gente quais são os procedimentos que dá para auxiliar nós mulheres na perda de peso. Perfeito. Vamos então começar do balão intragástrico, que é a nossa primeira linha de tratamento. Para quem que é indicado o balão intragástrico? Então, o balão intragástrico ele vai ser indicado para a pessoa a partir de 25 de IMC, de índice de massa corporal. Você vê,
praticamente um peso que é considerado normal, se a gente pegar um ponto para baixo, que está com ganho de peso progressivo, ou já a partir do 27 de MC para todo mundo. O balão intragástrico ele é uma prótese de silicone, que a gente coloca por endoscopia, murcho, claro, e aí a gente enche ele dentro do estômago. Com isso, a gente vai provocar a sensação de saciedade na pessoa, depois tira o balão e a gente continua acompanhando. O balão é retirado. O balão é Gustavo. colocado e retirado. Ah. Existe hoje alguns tipos de balão, inclusive o balão de engolir. Então, assim, o balão de engolir é uma cápsula. Toma, Bianca, engole o balãozinho. Não precisa de endoscopia, não precisa de anestesia. Né? Então, uma pílula, basicamente, que a pessoa engole. Ela tem uma tecnologia que o líquido que está dentro, com o passar dos meses, vai abrir uma válvula, esvaziar o balão espontaneamente e a pessoa depois vai eliminar o balão. Então, quer dizer, não precisa de endoscopia para um ponto nem outro. Mas quando a gente passa acima da indicação, a gente tem um procedimento que é um procedimento mais moderno por endoscopia, que chama gastroplastia endoscópica. Então, esse procedimento, que muitas vezes foi chamado de sleeve endoscópico, né? Porque ele é parecido com o sleeve cirúrgico. Não, peraí. Então, essa daí é a bariátrica endoscópica, que o pessoal fala. Esse é um outro nome que, sim, que acabou popularizando. Então, quando se iniciou, começou como bariátrica endoscópica, sleeve Que endoscópico. a mulherada chega lá e fala assim, eu queria fazer bariátrica por endoscopia. Exatamente, é essa. É uma cirurgia endoscópica. Então, é diferente da cirurgia, é diferente a indicação também, mas são pontos, literalmente. O fio é o mesmo fio que a gente usa na cirurgia. Então, a gente consegue dar ponto por dentro do estômago, pela boca, totalmente por endoscopia. Não tem corte, não tem nada. E aí a gente diminui o tamanho do estômago através dessa sutura, né? Dessa gastroplastia. Então, tipo, você costura o estômago, deixando ele menor. Exatamente. E ele fica lá. Fica lá. Fica lá. Esse é um procedimento que a gente faz hospitalar, mas a alta é precoce. A gente tem condição de dar alta para a pessoa no mesmo dia. 6 horas depois que faz o procedimento normalmente, já pode sair do hospital. No outro dia, muita gente já está trabalhando, inclusive. Então, realmente, ele é um procedimento fantástico. Da linha da endoscopia, é o tratamento de melhor resultado e de melhor linha de tratamento que a gente tem na endoscopia, e indicado principalmente para quem tem obesidade leve, obesidade grau 1, mais outras indicações também. Aí a gente já discutiu sobre a cirurgia bariátrica, mas a próxima fase seria a cirurgia bariátrica, e aí a gente tem uma outra fase, a última fase, que é a pessoa que fez cirurgia bariátrica e ganhou peso. Então, e aí? A gente que engorda depois de fazer bariátrica, o que a gente faz? Pois é. Sabe o que eu tava pensando? Se a pessoa tem uma fome. Não, é sério, ó. Se a pessoa tiver uma fome por ansiedade, por exemplo, costurar o estômago dela não vai diminuir a fome dela, certo? Não, mas ela não Já vai aconteceu conseguir de comer estourar muito. os pontos do estômago da pessoa, tipo, comer Mas isso a gente estourar. conversa antes, né? Então a gente conversa antes com a pessoa que tem esse perfil, ou entra com remédio antes ou durante, e é importantíssimo, a gente volta na equipe. Ela não chega lá e vai fazer o procedimento. A gente faz alguns exames, ela vai passar com a nutricionista, vai passar com a psicóloga, vai passar com o psiquiatra se precisar, e depois da avaliação dos profissionais, fala assim, ó, tá ok. Não identifiquei nenhum distúrbio importante, contraindica o que preciso tratar. Aí sim que a gente vai fazer. Então, eu nunca tive esse tipo de paciente que estourou os pontos por excesso de alimentação, porque normalmente quando a gente identifica, a gente já parte para um tratamento específico. Entendi. Né? Agora, Não, mas a pessoa também começa a vomitar, não é? Daí ela não dá conta. então, na gastroplastia, ela pode ter dor e depois o ponto abre e Abre. melhora. Clícia, porque se a fome for psicológica, ela não vai se saciar. Ela não embora, vai se saciar. embora, assim, a questão da saciedade melhora. Então, às vezes, ela tem um tipo de fome que ela fala assim, poxa, eu preciso comer um monte para eu me sentir satisfeita. E, de repente, ela come pouco e Agora fica bem. um pouco ela fica bem. Eu falo assim, vamos pensar a grosso modo, né? Porque eu, às vezes, explico para os pacientes. Falo, olha, se você tentar, imagina, vamos tentar dar um exemplo mais grosseiro. Então, você precisa comer qualidade alimentar boa e vamos supor 200 gramas para conseguir uma perda de peso. Tá? Você sem nada, sem nenhuma ajuda, não consegue. Porque quando você ingere uma quantidade menor, entra como se fosse uma dieta restritiva. O corpo vai entender que está em falta. Fala, poxa, estou num ambiente escasso de alimento. Então eu preciso estimular o apetite, eu preciso absorver mais, eu preciso abaixar o metabolismo porque estou aqui perdendo muita energia.
Agora, quando você faz algum procedimento ou medicamento, para quem está indicado, você, entre aspas, burla o corpo, burla o que está fazendo mal para a pessoa, para que durante a fase que você precisa, ela consiga se alimentar de uma maneira adequada, para que ela atinja a perda de peso sem o corpo sofrer, sem o corpo pensar assim, não, tô comendo pouco. Então, por isso que ela fala assim, pô, como pouco e tô bem. E aí ela fica satisfeita. Aí é o ponto fundamental que a gente conversa. Fala assim, ah, então aproveita que você tá bem, que você tá comendo pouco e tá bem, e já acostuma a fazer isso. Não adianta colocar no prato, às vezes, eu comi 1 quilo de comida, eu quero continuar colocando 1 quilo de comida, mas eu quero parar de comer com 100, com 200 gramas. Isso vai ser uma verdade provisória com qualquer procedimento. Mas se ela tentar ficar forçando, digamos assim, não vai melhorar a vida dela, e daqui a pouco ela tá comendo 300, 400, 500. Vai dilatando, né? Vai dilatando, o corpo vai se adaptando, nosso corpo se adapta. O que eu acho que é bom a gente falar também é porque, assim, às vezes a pessoa faz substituições. Também. Por isso que é importante o acompanhamento multidisciplinar de todo mundo, porque, não adianta você deixar de comer um pedaço de carne para tomar uma colher de leite condensado todo dia, porque a colher de leite condensado desce. Pois é. Isso a gente já teve problemas até com dificuldade de perder peso no primeiro mês, às vezes. Que a gente vai falar, mas o que tá acontecendo? No primeiro mês? Fala, mas tá acontecendo o que a gente fez e tal. Aí vai assim? ver e fala, não, mas doutor, eu tô na água de coco. Mas peraí, quando você tá tomando? Não, tomando 2 litros, 3 litros de água de coco por dia. Aí fala, não. Isso quando é água de coco. Não é refrigerante. Então, isso quando é água de coco, né? Mas pode ser inúmeras outras. Refrigerante, coca, suco tudo. de caixinha, vale, tá? Tem gente que a gente fala assim, pô, a paciente vai relativamente bem. Fala, doutor, trabalho, faço certinho, tá? Não, mas aí só final de semana que eu dou uma escapadinha. Fala, mas peraí, primeira coisa, quando começa seu fim de semana? Porque já teve gente que falou pra mim que começava na quarta. Então era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fala, poxa, então são 5 dias que começa seu final de semana. Aqueles assim, é só líquido que desce, você acha que é só sopa que ela tá tomando, não é sorvete. Pois é. Dia. E aí conta o número de refeições, né? Você vai fazer, mesmo que for sexta, sábado, domingo, que é o comum do nossa cultura, você vai ter no mínimo jantar de sexta, café da manhã, almoço e janta de 2 dias, são 3, 6, 7, no mínimo 7. Já compensou a semana inteira, né? Exatamente. Porque o cálculo, ele é semanal, né, grosso modo, então não precisa, você tem que ter uma média ali sempre. E outro, o corpo não vai conseguir nunca se acostumar se você não tirar os fatores, né? Mas, Gustavo, fala pra gente as principais diferenças entre essa bariátrica por endoscopia e a bariátrica tradicional. No sentido, assim, o que você esperar, às vezes até pós-cirúrgico, se é mais fácil fazer por endossutura, porque a gente sabe que, é sofrido a bariátrica, né? Você tem um tempo de recuperação, você fica sem comer, é um jejum, depois é líquido, que não sei o quê. Se na endossutura também é assim, a questão da perda de peso, se a gente consegue comparar os dois para perda de peso. Consegue. Primeiro, assim, um recado importante, sempre procurar um especialista, né? Porque a gente vê que é muito comum a gente pegar complicações, porque às vezes faz um procedimento com quem não é especialista. Então, sempre procura alguém que tem o gabarito para fazer. Outra coisa é o seguinte, quando a gente pensa na gastroplastia endoscópica, então a gente não está cortando nada fora. A gente não corta o estômago, não desvia o intestino, nada. A gente basicamente realmente está costurando o estômago por dentro e diminuindo o tamanho. Então, não precisa fazer reposição de vitamina a longo prazo, não tem nada desses efeitos a longo prazo adversos que às vezes tem em procedimentos como a cirurgia, por exemplo. A indicação ela é antes da cirurgia e a perda de peso ela está na casa dos 20%. Então a gente calcula em percentual, né? Na maioria das pessoas é 18 quilos, 25 quilos, né? Porque claro que quando a gente fala de percentual depende do peso. Mas se a gente pensar uma pessoa de 100 quilos, a gente espera que com a endoscopia a gente perca, e o paciente perca cerca de 20%. Quando a gente adiciona o tratamento com remédio junto, então, olha, vamos tratar com a gastroplastia endoscópica e no primeiro mês, terceiro mês, sexto mês, a gente vai entrar com algum remédio para te auxiliar, potencializar, para fazer um efeito diferente do que faz. Aí a gente pode chegar até 5, 7% a mais de perda de peso. Então, chegar a 25% de perda de peso, por exemplo. Quando a gente pensa na cirurgia, é aquela pessoa que tem uma necessidade de 30% a 40% de perda. Tá? Então, se a gente pensar, vamos pôr 100 quilos só para o pessoal entender. Se a gente pensar nos 100 quilos, na endoscopia a gente espera 20 quilos de perda, com o remédio 25 quilos, 27 quilos de perda.
A cirurgia a gente espera de 30 a 40 quilos de perda. Você somando, você chega perto da cirurgia, então. Pode chegar. Vai ter uma tendência, a endoscopia está crescendo absurdamente. As companhias estão investindo pesado no tratamento por endoscopia, porque, poxa, é menos invasivo, custo final mais barato. Então, com certeza, vai chegar o momento que vai se aproximar. E o que é bom, né? O remédio também está melhorando muito. Então, a gente vê hoje medicações que estão próximos até dos 20% de perda de peso, como a endoscopia também. Então, vai ter paciente que você não vai precisar nem fazer a gastroplastia endoscópica. Vai ser um cara que vai responder bem ao remédio, entra com o remédio e ele vai ter, às vezes, um resultado parecido. E outra coisa é a gente associar. Então, imagina a gente associar a endoscopia com um remédio que tem essa potência toda. Então, provavelmente, nesse grupo, ainda não tem estudo disso, mas a gente deve chegar muito próximo da cirurgia. Perfeito. Ô, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Os resultados em homens e mulheres são diferentes? São. Normalmente, o homem tem mais facilidade de perder peso que a mulher. Por quê? Então, eu vejo um fator comportamental diferente, que é assim, o homem normalmente ele tem um perfil, pelo menos no nosso meio aqui que a gente trabalha, a gente é interior de São Paulo, então aqui a gente tem um perfil muito de cerveja, churrasco. Então, o homem, não todos, é claro, mas numa média, eles consomem muito churrasco, cerveja, coisas muito calóricas e muito volume. Então, quando você também melhora esse estilo de vida da pessoa, é claro que você consegue facilitar bastante. Imagina a caloria que ele está ingerindo com cerveja direto, carne, etc., sal. A mulher, de maneira geral, ela tem um perfil, acaba indo mais pro lado de doce, de carboidratos. Então, eu acredito que ele é mais para esse lado. Eu não tenho a resposta exata para te dar, mas eu acredito que é mais por isso. Qualquer procedimento, doce e carboidrato, desce. Então, você pode fazer uma cirurgia bariátrica, que a gente não adianta comer leite condensado. Então, é entendeu? fácil de descer. Agora, o churrasquinho dele fica entalado. Pois é, entendeu? exato. E outra, Mas a fibra, cerveja né? estufa. E tem fibra, carne, por exemplo, então ele come um pouco, fica satisfeito um tempão. Mas agora eu vou falar por que homem emagrece mais que mulher. Porque tem muito mais testosterona que a gente, a parte hormonal dele é muito não diferente. atrapalha? Normalmente tem mais musculatura, né? Ele tem um perfil de distribuição de gordura corporal diferente, melhor, porque até o perfil de distribuição de gordura influencia. Lógico, muito. Melhor assim, né? Mas porque a gordura que a gente tem na barriguinha e no culote atrapalha. Sim, claro. Existe a gordura que ela é mais tendência de metabólica, né? De desenvolver doenças, diabetes, pressão alta. Isso a gente vê, e cada lugar é diferente. Se a gente pegar, às vezes, na Ásia, alguns países, às vezes a pessoa que tem 25 de MC, que pra gente é um peso normal, ele já tem diabetes associados, já tem um sobrepeso. Então, cada um responde de um jeito. Tem gente que um percentual de gordura alterado com peso normal já traz malefício. Já a pessoa já fica com alguma doença que carrega junto. Gustavo, e em relação ao impacto do peso na saúde feminina, em questão hormonal, doenças crônicas, a saúde reprodutiva. Então, a melhora ela é de quase todos os aspectos, né? Então, se a gente pensar desde a questão de profilaxia, né, de tentar tratar uma possível doença, a gente está falando que ela vai ter uma menor chance de desenvolvimento de câncer de mama, desenvolvimento de câncer de cólon, diversos outros tipos de câncer. A gente tem um benefício metabólico, que seria a melhoria ou o controle de diabetes, de pressão alta, colesterol, triglicéridos, então de distúrbios metabólicos. E a gente tem um lado mais ginecológico mesmo, que ela vai ter, a pessoa que tem às vezes ovário policístico vai se beneficiar, pessoa que tem uma dificuldade de fertilidade vai se beneficiar. Isso a gente sempre pega muito, fala assim, ó, cuidado para não engravidar em determinada fase do procedimento, que não é adequado. Porque, mas eu não consigo engravidar. Não, às vezes você não está conseguindo, mas vai conseguir. A gordura influencia também na saúde reprodutiva? Muito. A libido. E é claro que aí vem tudo carregado com o bem-estar. Né? Então, a melhoria do bem-estar, da estética, de se ver melhor, de se sentir, ter um sono melhor, e se sentir disposta para fazer as atividades, como atividade física, como sexo, como tudo. Então, essa é um conjunto de fatores. A gente pode falar que a obesidade está relacionada a tudo. Praticamente tudo que comentar
Pode. Ah, eu durmo mal. Pode ter relação com Que é a obesidade. questão da Ah, eu não tenho complexidade. disposição. Pode ter relação com obesidade. Ah, minha testosterona tá baixa. Pode ter relação com obesidade. Não consigo engravidar. Pode ter relação com obesidade. Uhum. Então, não tem nada quase que a gente consiga desvincular. Fala, não, isso que você tá falando tem nada a ver com obesidade. Tireoide, talvez. Ah, eu tenho um problema de tireoide, tenho um distúrbio de tireoide. É por isso que eu tô gorda, porque então, eu tenho problema de tireoide. Isso a gente não melhora, por exemplo. Ah, eu tenho hipotireoidismo, vou emagrecer, vou melhorar. Não. Mas, assim, são pouquíssimas. Quase toda situação a gente fala, não, você vai ter tendência de melhorar com isso. Eu acho assim, vou falar o que eu vejo no meu dia a dia. A mulher emagrecer traz um bem-estar para ela tão grande, uma autoestima tão grande, que eu tenho um paciente que eu vejo antes e vejo depois, e a hora que ela entra na sala, ela tá com uma fisionomia diferente, ela tá vestida diferente, um cabelo diferente, ela tá se sentindo a mulher. E eu falo que isso aí traz um bem-estar, assim, fodido. Ela vira outra mulher. É uma mulher que pode, entendeu? Então, eu acho que, assim, o recado nosso de hoje é: se tá precisando de ajuda, procure, não aceite, vai atrás, porque hoje a gente tem várias coisas, igual o Gustavo falou, né? Antes era só remédio ou cirurgia, lá no meio do caminho não tinha. Hoje a gente já tem um leque muito grande, não tem por que a gente ficar aí penando, sofrendo, né? Essa importância da mulher que você comentou é fundamental. E eu acrescento mais uma coisa que a gente vê bastante no consultório e que é desprezado pela uma parcela médica, inclusive, e tem preconceito, às vezes, das pessoas, né? Falar, você vai procurar um tratamento ou alguma coisa para te ajudar, sendo que se você já operou, se você tá bem, mas às vezes a pessoa vem no consultório e fala, doutor, eu operei, já fiz uma cirurgia bariátrica, só que, assim, eu conheço o meu corpo, eu sei a dificuldade toda que eu tive minha vida inteira. Nesse momento, eu tô com dificuldade de manter meu peso. Então, eu tô percebendo que eu tô comendo mais, tô tendo que me segurar mais, tá muito sacrificante. E aí a gente tem procedimento para ajudar até nisso. Assim, você vai esperar o quê da pessoa? Fala, não vamos fazer nada, não tem o que fazer para você. Vamos esperar você ganhar peso. A hora que você ganhar peso daqui a um ano, você volta. Não tem coisa que não tem tipo muito assim, sentido. Você vai lá e Sabe, se muitas mata, pessoas- depois você vem que eu te ressuscito. Existe uma procura muito grande disso, de pessoas pedindo ajuda nesse sentido. Existe. Inclusive, a gente trata muito paciente, tem um consultório focado em ganho de peso pós-cirurgia bariátrica, que não é falha da cirurgia. A gente está falando de uma doença. A gente Tem sabe doenças, que existe tem doenças o reganho. não vão responder bem à cirurgia, inclusive. E a gente tem alguns procedimentos, um deles é o plasma de argônio, que é bem conhecido nos termos Google, que o pessoal procura plasma de argônio para perda de peso, que realmente é um plasma que a gente utiliza nas pessoas que fizeram uma cirurgia que é o bypass gástrico, que é uma cirurgia que você diminui o estômago e faz um desvio do intestino. E aí, muitas vezes, essa anastomose, ao longo dos anos, fica maior que a saída do estômago e a pessoa ganha peso, às vezes, por esse mecanismo. Então, a gente avaliando isso, a gente consegue fechar de novo essa saída para que ela volte a ter saciedade, volte a comer menos e perca peso. E na cirurgia do sleeve, que hoje é a cirurgia mais comentada, assim, o pessoal procura às vezes no consultório, doutor, quero fazer o sleeve. Essa cirurgia também pode ter ganho de peso, tudo pode ter ganho de peso. E aí a gente volta na sutura, aquela mesma da gastroplastia endoscópica, a gente pode usar para os pacientes que fizeram a cirurgia sleeve e ganharam peso no futuro. Sleeve, só recapitulando aqui. O sleeve é uma que você corta, você faz como se fosse, deixa o estômago num formato de um tubo. Então você corta a parte que a gente fala da grande curvatura, quando a gente olha a foto do estômago, tem aquela parte que tem como se fosse uma barriga, né? Uhum. Então corta essa barriga reto e tira fora. Entendi. Porque assim, então, a gente tem dois tipos de cirurgia bariátrica. O bypass, que você tem um desvio do trânsito intestinal, e o sleeve, que é menos agressiva, que na verdade você só tira tipo um pedacinho do estômago, entendeu? Entendi. E o reganho de peso, igual acontece mais entre homens ou mulheres? Quem que procura mais? Mais mulheres também. Mais mulheres também. Mais mulheres. Você vê, meu doutorado foi exatamente sobre reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. A nossa população de estudo, mesma coisa, era 70% de mulher. Agora eu vou semear a discórdia. Provavelmente, que eu vou fazer uma pergunta. Lá vem. E esse negócio de reoperar, fazer uma rebariátrica em quem já operou, que tem um monte de gente aqui em Rio Preto fazendo. Então, isso a gente chama de cirurgia revisional. É uma opção também.
tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que pela lógica, né? A gente faz de tudo ali na clínica. A gente sempre tenta um tratamento menos invasivo primeiro, mas aí se a pessoa de precisa... indicar, porque não é uma cirurgia. Não é tipo, uma você vou lá na cirurgia padaria simples. comprar pão e pronto, e no outro dia tô de boa. A gente chama de cirurgia revisional. E nesse grupo é diferente. Quando a gente falou assim de cirurgia e endoscopia, a cirurgia ganha da endoscopia. Quando a gente fala de cirurgia revisional em quem já operou, já se aproxima mais. Então, muitos casos, a cirurgia e a endoscopia estão próximas. Então, em alguns casos, a gente não vê vantagem nenhuma em ir para uma nova cirurgia naquele momento. Fala, não, vamos tentar algo mais tranquilo, menos invasivo, para que você possa ter um resultado semelhante. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. É que assim, popularmente, a gente ouve muito falar. Eu fiz cirurgia bariátrica, fiquei tarada, fiz cirurgia... Não, é verdade, você nunca ouviu isso falando? Não, minhas pacientes só reclamam de perda de libido. Ela tá gordinha, não tem, tá magrinha, não tem. Eu não sei o que é verdade isso, não é o quadro Verdade ou Mito, mas eu gostaria de saber, Gustavo. Acontece, tipo, desviar, por exemplo, Melhora a sexualidade, sim. Assim, se sente mais estimulada, mais bonita, aí começa a fazer atividade física e também melhora a questão hormonal, tem muita coisa associada. Não, é pra entrar naquela história do empoderamento, dela subir no salto e se achar a última. Perfeito. A última não, então, né? Gente, é verdade, tá? Aproveitem. E agora chegou o nosso quadro Direta Delas. Preparado, Gustavo? Preparado. Então vai. Qual é mais eficaz? Remédio ou cirurgia? Cirurgia. Ressalva. Cada um. As indicações são diferentes. Esse precisa. Se você falar... Os dois precisam. Não, se você falar assim, a cirurgia tem um resultado mais potente, mas tem pessoas que não têm indicação. Aí o remédio, ele vai ser melhor. Qual é mais indicado? Dieta, exercício ou cirurgia? Reeducação alimentar e exercício e algum procedimento que a pessoa necessite. Pode ser remédio, pode ser balão, pode ser gastroplastia endoscópica ou cirurgia. Isso a gente está falando das pessoas com obesidade. E no tratamento de obesidade, o que é mais desafiador? O compromisso do paciente ou a limitação das cirurgias, dos procedimentos? Para escolher um dos dois, eu acredito que a questão paciente ela é mais desafiadora. Porque a gente já sabe os resultados, já sabe o efeito que cada procedimento causa na pessoa, mas, no entanto, essa questão de controlar é individual a resposta. E a gente não está na casa da pessoa, não está no meio, e é mais desafiador você colocar na cabeça da pessoa a necessidade de mudança. Tá? E a atividade física, então, é o principal, né? Eu falo assim, você tem que colocar na sua agenda de trabalho. Senão a gente sempre vai arranjar uma desculpa para não ir, né? Tá muito cedo, tá muito tarde, tá na hora do almoço. Segunda-feira eu começo, mês pois é. Começo. Então, o desafio pra gente especificamente é realmente essa questão comportamental. Muito bom. Ok, bom. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Gustavo. Se você quiser deixar um recadinho para quem tá nos assistindo. Obrigado. Eu falo o seguinte, obesidade não é para quem quer, é para quem pode. Então, existem fatores por trás da pessoa que fazem com que ela desenvolva a obesidade. Tá? Então, respeite quem tem a obesidade, quem está acima do peso. A gente tem uma campanha muito forte contra a gordofobia. Inclusive, muitos termos a gente não usa mais. Então, o termo o gordo, que a gente falava, o obeso. Então, é uma doença. Ela tem que ser tratada como uma doença e tem que ser respeitada como uma doença. A gente não pré-julga e não julga as pessoas que têm diabetes, pressão alta, câncer, mas a gente julga a pessoa que tem obesidade. Então, mulherada, vamos correr atrás do que está incomodando. Não Literalmente. vamos aceitar esses quilinhos extras. Vocês acabaram de ver que tem várias formas de tratar. Vamos melhorar nossa saúde e nossa autoestima. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, até. Obrigado, tchau.